Bom dia, meus irmãos. Já vamos posicionando aí a nossa Bíblia no livro de Crônicas. Bom, gente, alguns aí devem estar até se perguntando: poxa vida, a gente está voltando aqui, né? Porque domingo passado foi online. Algumas pessoas com medo de vir para a igreja e coisa e tal, por causa desse problema que a gente está tendo. E a gente vai vir para cá estudar Crônicas. Crônicas? Alguns podem até estar pensando, tomara que seja Crônicas de Nárnia, né? Talvez seja melhor. Porque, não sei quem aqui já tentou fazer a leitura anual, né, da Bíblia inteira. Tem dois momentos que eu vejo na leitura anual da Bíblia inteira que a gente dá aquela desanimada. Uma é quando você está lá, aí você lê Gênesis animadão, né? Você fala, nossa, caraca, que tanto de história legal, Gênesis é massa. Aí vai em Êxodo é legal, mas chega no finalzinho de Êxodo ele dá uma caída, né? Aí chega em Levítico e você fala, o que deu em Moisés, gente? Números, Moisés, o que está acontecendo? Mas a gente passa, né? Porque no meio daquele tanto de lei, ainda tem umas historinhas lá em Levítico e Números, aí você consegue passar. Aí você volta, né? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Reis. Você fala, nossa, agora voltou a ficar cheio das histórias cativantes e coisa e tal. Aí você chega em Crônicas. Aí você lê o primeiro capítulo de Crônicas, só genealogia. Aí você lê o segundo capítulo de Crônicas, só genealogia. Aí você lê o terceiro capítulo de Crônicas, é só genealogia. Aí você dá aquela espiadinha assim, genealogia. Aí quando acaba as genealogias, vai para Saul e Davi. Aí você fala, mas eu já li isso. O que está acontecendo, gente? Que incentivo eu tenho para ler Crônicas? E, meus irmãos, esse é um dos motivos para Crônicas ser um dos livros mais negligenciados da Bíblia. Primeiro, porque muita gente acha que Crônicas é mera suplementação de Samuel e Reis, que ele é simplesmente uma repetição daquilo que a gente já viu em Samuel e Reis. Em seguida, você pode olhar para os primeiros capítulos, tem muita gente que pejorativamente fala que é o sonífero bíblico, né? São 9 capítulos seguidos de genealogia pura, é só nome. E no meio do livro ainda tem outras, para continuar aí, outras listas de nomes de gentes e coisa e tal. E os críticos, eles ainda dizem que Crônicas é um livro recente demais e que nem vale a pena ler, porque se você já tem Samuel e Reis que contaram a história mais cedo, para que vale ler Crônicas de uma pessoa que escreveu tempos depois de uma história que foi anterior? Não dá credibilidade para o livro. Então muita gente olha para Crônicas e fala, para quê que eu vou ler Crônicas? Quando você está fazendo a leitura anual da Bíblia, né? Lendo a Bíblia em um ano, tem gente que pega, chega em Crônicas, marca, dá um xizinho lá e passa para o próximo. Alguns, então, fazem até pior, né? Marca o xizinho lá e aproveita para tirar os dias que era para ler Crônicas de folga. Nem lê a Bíblia. Né, meus irmãos? Crônicas. O que a gente tem para aprender com Crônicas? E hoje eu espero que eu incentive os irmãos a darem valor para o livro de Crônicas. A gente leu um dos versículos considerados mais bonitos da Bíblia ali em Crônicas. A gente até repetiu, minha mãe pediu a gente até para repetir. Tem ali em Crônicas, não tem em Reis, é novidade. Tem ali em Crônicas. Então, vamos dar uma olhada no livro das Crônicas. E eu digo livro porque a gente tem 2 aqui, né, na nossa Bíblia, primeira e segunda, mas lá na Bíblia hebraica, ele era um livro só. Era considerado um livro só. Tal como Samuel e Reis, que a gente tem divisão, mas lá era uma coisa só, aqui também Crônicas é uma coisa só. E vamos ver quanto às características básicas, então. Vamos começar igual a gente sempre começa. Nome. E o nome do livro aqui, meus irmãos, ele tem algumas peculiaridades. Vou pedir já para a gente abrir a Bíblia aqui. Vamos abrir esses textos. Pedir para a Cariza abrir em 1 Reis 14, 19
e o Quias para abrir 1 Reis 15:31. A minha mãe para abrir 1 Reis 16:5. O presbítero Luiz para abrir 1 Reis 16:14. A dona Berenice para ler 1 Reis 16:20. E o William para ler 1 Reis 16:27. Está cada um nas ordens aí, ó. Só está em 1 Reis 14, 15 e 16. Pode começar. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. 1 Reis 15:31. Quanto aos mais altos de Nadab e a tudo quanto fez porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? 1 Reis 16:5. Acho que é minha mãe, né? É. Não, o seu é 16:14. Quanto aos mais altos de Baasa e ao que fez e ao seu poder, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Presbítero Luiz, 16:14. Quanto aos mais atos de Elá e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? 16:20. Acho que é a dona Berenice que eu pedi. E a conspiração que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? 16:27. Quanto aos mais atos de ouro, aos que fez e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Qual que é o padrão aí de todos esses textos que a gente leu? Tem uma coisa antes disso, que todos os textos têm. Não, tem antes disso. Como é que todos os versículos começam? Quanto aos mais atos. Você sabia que na Bíblia hebraica esse é o nome do livro de Crônicas? Os atos. Ou os atos dos dias, ou as palavras dos dias. Quanto aos mais atos dos dias do rei tal. Quanto aos atos do dia. Esse é o nome do livro de Crônicas lá na Bíblia hebraica. Diveri Hayamim. Os atos dos dias, ou as palavras dos dias, ou a narrativa dos dias. Se a gente quiser ter uma tradução mais literal, menos literal, né, para a gente entender melhor o que ela quer dizer, é como se fosse assim: estes são os anais dos dias dos tempos de Israel. Esse é o livro que conta os dias do povo de Israel. Mas, em grego, muda. A gente já estudou um pouco sobre a Septuaginta, né? LXX é o símbolo da Septuaginta, né? E a tradução grega da Bíblia. E lá o nome muda. Lá o nome é Paralipômena, que significa as coisas omitidas, que tem relação àquilo que, por exemplo, não estava em Samuel e Reis, e eles olham, aqui está. Então são as coisas que não estavam lá que agora estão aqui. E aí eles deram simplesmente esse nome para o livro de Crônicas. Aí você se pergunta, peraí, se no hebraico é um nome, se no grego é outro nome, e não tem nada a ver com o nosso nome, o que aconteceu para chegar no nosso nome, né? Crônicas. Aí a gente chega em Jerônimo, que fez a tradução da Vulgata Latina, que ele pegou toda a Bíblia e traduziu tudo para o latim, que foi a língua principal de uma certa época da igreja. E aí ele usou o nome do título hebraico, os Atos, né? Os Atos dos Dias e coisa e tal. Só que aí, para ele tentar trazer de uma forma
que tivesse maior significado para as pessoas, ele passou a chamar o livro de Crônicas de Chronicon Totius Divinae Historiae. O que significa isso em latim? Crônica de toda a história divina, ou crônica de toda a história sagrada. E para resumir, as pessoas começaram a chamar de crônicas em geral. Daí vem o nome Crônicas. E lá na Septuaginta já começou a ter a divisão dos livros, né? Eles dividiram uma parte, aí ficou Primeira Crônicas, Segunda Crônicas, e Jerônimo manteve isso na Vulgata Latina. E aí chegou para nós, dividido em 2 livros. Então, o nome ele tem essas peculiaridades aí, né? É bem diferente do que a gente pensa lá no hebraico e no grego, mas chegou para nós como Crônicas. E quem é que foi o autor do livro de Crônicas? O autor ele não se identifica, como na maioria desses livros que contam essas histórias ao longo de muito tempo. A gente não viu um autor bem definido em Samuel, a gente não viu um autor bem definido em Juízes, a gente não viu um autor bem definido em Reis. E em Crônicas não muda. A gente também não vê uma autoria bem definida. O autor ele não coloca seu nome, sua assinatura aqui. Mas ele nos dá algumas pistas da data em que ele escreveu. Alguém abre lá em 1 Crônicas 3, 19 a 21. Se está no início de Crônicas, quer dizer que é genealogia. Tem um nome importante, talvez ele não seja tão conhecido, mas ele é um nome importante aí para nós, que a gente aprendeu, quem estava aqui no início lá da nossa igreja, que a gente estudou Ageu, o nome de Zorobabel. Zorobabel, ele é da linhagem da família real, ou seja, ele é um dos filhos de Davi, tataraneto, neto aí, na verdade é tatara, né? Neto aí de Davi, e Zorobabel é um desses. E aí a gente sabe, se o cara que escreveu Crônicas, ele falou de Zorobabel e ainda falou de gerações posteriores a Zorobabel, aí tem uma discussão quantas gerações o autor coloca aí depois de Zorobabel. Pelo menos 2 gerações tem aí depois de Zorobabel. E Zorobabel ele viveu na época do pós-exílio, mais ou menos final do século VI a.C., ali 520. Então, provavelmente ele escreveu no século V em algum momento. Ele estava vivo nessa época, né? Ele passou dessa época, pelo menos, porque ele conhece a família de Zorobabel. Mas não só essa característica. Porque podem dizer, não, isso aí foi só uma adição posterior para colocar o nome da família real, né? Não, mas não é só isso. Tem uma parte muito importante, os 2 últimos versículos de 2 Crônicas. Alguém abre lá para nós, 2 Crônicas 36, 22 e 23. Meus irmãos, esse texto aí não dá para ser só uma adição posterior. Apesar dele ser os 2 últimos versículos, ele faz total sentido com a narrativa que vem ao longo do texto de Crônicas. O autor ele faz questão de acrescentar isso aí. Porém,
Apesar de tudo isso que eu falei, no final, Deus, ele moveu o coração de um rei que dominou sobre Israel para que ele libertasse o povo, liberasse o povo para voltar depois do exílio. Então, nisso daí, a gente tem uma pista, uma característica da data, que também foi posterior ao exílio. E, por fim, uma última questão, que o texto escrito ele não demonstra características helênicas. O que isso quer dizer? Ele vai dar um limite máximo de quando foi escrito o livro de Crônicas. Porque, se você se lembra da história, mais ou menos ali nos anos 300 e pouco antes de Cristo, teve uma mudança geral no mundo, chamada Alexandre o Grande, na Grécia, que ele dominou o mundo quase todo em pouquíssimo tempo. O mundo que eu digo quase todo é ali na região Europa, Oriente Médio e coisa e tal. Ele dominou a parte principal do mundo, né? Naquela época, em pouquíssimo tempo. E o texto nosso ele não mostra qualquer característica grega ou de helenização, porque quando Alexandre o Grande ele dominou o mundo, ele não só dominou para escravizar, não, ele fez muito mais do que isso, né? Ele transformou a língua principal do mundo no grego, ele começou a fazer com que todas as pessoas no mundo começassem a estudar a cultura grega. Ele não só dominou, mas ele começou a mudar o pensamento das pessoas para um pensamento grego. E a gente não vê nenhuma característica disso no nosso livro. Então, a gente parece ter um limite aí de até quando foi escrito esse texto. E a gente acredita, então, que o texto deve ter sido escrito bem provavelmente entre o final do século VI e até o final do século V. Provavelmente entre os anos 500 e 400 antes de Cristo. E por causa disso, tem uma tradição judaica que sugere a autoria por Esdras. Por quê? Porque a gente vai chegar bem na época em que Esdras está no meio do povo de Israel, no exílio, e está relendo a lei com o povo. A gente vai estudar Esdras, não vou dar spoiler, a gente vai estudar Esdras na semana que vem, se Deus quiser, com o presbítero Ilquias, Esdras e Neemias, né? E aí sugerem que foi Esdras que escreveu Crônicas, e ainda sugerem mais do que isso. Sugerem que é um mesmo livro, Esdras, Neemias e Crônicas. Ou, na verdade, para ser cronologicamente correto, né? Crônicas, que conta a história desde o início até onde começa Esdras. Esse é um argumento que é dado, além de ser na mesma época. Onde termina Crônicas? Com o decreto de Ciro, que a Carisa leu para a gente. Começa Esdras também com o decreto de Ciro. Então eles falam, opa, tem uma continuidade aí, né? De Crônicas para Esdras e de Esdras para Neemias. E, por fim, os textos eles têm uma linguagem, uma teologia semelhante. E aí, então, tem uma tradição que coloca que pode ser que seja Esdras quem escreveu. Mas nada disso é uma prova cabal de que foi Esdras que escreveu esse livro. Tem alguns argumentos contrários. Primeiro, a posição no cânon, na Bíblia hebraica, ela é diferente, ela é oposta. Sabia que o último livro na Bíblia hebraica é Crônicas? É o último livro da Bíblia hebraica, Crônicas. Ou seja, Esdras e Neemias, que cronologicamente na história vem depois, está antes de Crônicas. Se fosse um mesmo livro escrito por um mesmo autor, por que então que quebraram o livro no meio e ainda colocaram o início depois? Então esse é um argumento muito forte para dizer, não, parece que não foi assim, não. Parece que não foi Esdras, não. Parece que também não é o mesmo livro. E os dois livros eles têm ênfases diferentes em cada livro. Apesar da linguagem ser parecida, eles têm algumas ênfases diferentes. Por exemplo, Crônicas ele foca muito na monarquia, enquanto Esdras deixa isso de lado, não fala muito sobre. Ou, por exemplo, Esdras ele estava muito preocupado porque o povo tinha acabado de voltar e o povo estava de novo começando a pecar, se juntando com famílias estrangeiras. E Deus fala, não, casamento misto não. E Crônicas não fala absolutamente nada sobre isso. Isso aconteceu muito na época dos reis. Então, mais uma diferença aí. Então, em resumo, para a gente
parar de falar de data e autoria. Pode ser que tenha sido Esdras? Até pode. Mas a gente não sabe. É melhor a gente dizer que é um autor desconhecido que escreveu ali mais ou menos entre 500 e 400 na época do exílio, do pós-exílio, tá? Acabou o exílio, eles já retornaram para Israel nessa época. E isso vai nos ajudar a entender o contexto. Se foi escrito certamente no pós-exílio, foi um período muito distante da grandeza da época do reinado de Davi e de Salomão. Algo que o autor de Crônicas foca muito aqui no seu livro de Crônicas, em Davi e em Salomão, para mostrar a época grandiosa de Israel. E além disso, o autor ele também faz uma pesquisa extensa para escrever o seu texto, para mostrar a fidedignidade que ele teve para mostrar a história para aquele povo. Eu vou pular alguns textos aqui que eu queria que lesse, mas a gente leu já alguns que falava: isso está escrito no livro da história dos reis, ou no livro da história dos reis de Israel. Tem outros textos em Crônicas que fala: isso está escrito no livro da história de Natã, ou então isso está escrito no livro da história do profeta Semaías, de Ido, ou então isso está escrito na história de Osai. Enfim, ele cita vários outros documentos que a gente não tem acesso, demonstrando para nós que ele fez uma grande pesquisa para falar: essa história que eu estou escrevendo aqui, ela não é mentira. Eu pesquisei, eu fui atrás de documento, de fontes e mais fontes para provar para você. Você quer ver se isso aqui que eu estou falando é verdade? Vai lá no livro tal. Livro de Natã, livro de Semaías. A gente nem conhece esses livros porque não sobreviveu para chegar até a gente. Mas mostra para a gente que o autor ele foi muito criterioso na sua pesquisa para dizer para o povo: o que eu estou escrevendo aqui é verdade. Acredita nisso que eu estou escrevendo aqui. E aí, do contexto, a gente vai para o propósito. Primeiro propósito: se ele escreveu na época do pós-exílio, meus irmãos, a época do pós-exílio, o contexto pós-exílico, Israel ele já não era nada comparado ao que já tinha sido, principalmente na época de Davi e de Salomão. Na verdade, era um povo pequeno vivendo em uma região sofrida, abandonada à força, né? Porque eles foram retirados ali para o exílio, cheio de problemas com os vizinhos. Enquanto a população de Israel na época de Davi era grandiosa, aqui era meio pingado de gente. Era uma época difícil. Então, o autor ele escreve crônicas para orientar a restauração do reino de Israel. Mas uma segunda coisa, também para mostrar a glória passada da época israelita. Porque ele aponta para um futuro que ele vê como belo, e ele fala: vamos chegar lá, Deus vai nos abençoar. Olha para o que a gente já foi. Vamos buscar isso? Ele mostra a glória passada de Israel. Olha para a época de Davi, olha para a época de Salomão. A gente pode chegar lá. Como? Aí é o terceiro propósito dele: incentivar o povo a obedecer, mostrando os frutos de ser fiel ao Senhor. Porque uma coisa que Reis fez muito bem, e o Ilquias mostrou, e eu incentivo vocês a escutarem a aula passada de Reis, que está lá no YouTube da nossa igreja, pode ouvir lá. Uma coisa que Reis enfatiza muito não foi uma simples culpa de Deus em o povo ter caído. Não foi um problema que as outras nações resolveram atacar Israel. Não. Foi culpa de um povo desobediente que fez com que tudo aquilo acontecesse e o povo caísse e o reino quebrasse até ser exilado. E aí o autor de Crônicas ele vai trazer uma outra perspectiva. Ele vai dizer: aquele povo foi desobediente. Mas vamos olhar pelo lado bom. Quando o povo obedeceu, olha só o que aconteceu. Olha os frutos. Vamos buscar isso. É um incentivo que o autor de Crônicas
traz para o povo e para nós, né? E aí a gente vê uma diferença de propósito entre Reis e Crônicas. Primeiro, o autor de Reis, ele vai fazer uma pergunta e, gente, guarda isso. Talvez isso seja uma das coisas mais importantes ao ler a diferença entre Samuel, Reis e Crônicas. A pergunta que você tem que fazer quando o autor de Reis escreve o livro de Reis é: o que as pessoas perguntavam para o autor de Reis? Será que Deus falhou em cumprir a aliança com o seu povo? O autor de Reis é enfático em mostrar: não, Deus não falhou, não. Ele cumpriu. Como vocês desobedeceram, qual que era? O que a aliança previa para a desobediência? Consequência. Consequência. O pecado traz consequência. E foi isso que Deus fez. Ele foi justo em punir o povo. Então essa é uma pergunta feita pelas pessoas na época em que Reis foi escrito. Deus falhou com o seu povo? Não, Deus não falhou com a aliança. Ele cumpriu. O povo é que foi desobediente. Só que em Crônicas passou anos. O povo já pagou pelo aquele preço do pecado no exílio. O povo agora está clamando: Deus, volta para nós. E aí a pergunta que em Crônicas é feita é: a gente já pagou o preço, será que agora Deus abandonou a sua aliança que fez conosco? Será que Deus nos abandonou? E a resposta de Crônicas vai ser: não, Deus não abandonou a aliança, não. Ele está com a gente, ele sempre esteve. Confia nele, vamos obedecer e a gente vai ver os frutos disso. Essas perspectivas, tanto de Reis quanto de Crônicas, são muito importantes. Dão um novo olhar para quando você lê o livro de Reis e para quando você lê o livro das Crônicas. Quando eu falo Reis, eu falo Samuel e Reis junto, tá? Porque a perspectiva é semelhante. Então, não deixe de ler Crônicas achando que é mera suplementação a Samuel e Reis. Não, a perspectiva é completamente diferente. É uma perspectiva muito mais otimista, que mostra o lado, vamos dizer assim, bom do povo e mostra como Deus pode abençoar quando nós estamos fiéis em obedecê-lo. Esse contraponto é muito importante, gente. A gente vai voltar nele lá no final. Então vamos para o conteúdo, a parte talvez importante aí para nós no livro no nosso estudo panorâmico, né, dos livros da Bíblia. Primeiro, o esboço geral das macrosseções. A gente pode dividir em 3 partes os 2 livros de Crônicas. Primeira parte, genealogias. São 9 capítulos de genealogias. E é a primeira parte importante do livro de Crônicas. Está lá nos capítulos 1 a 9 de 1 Crônicas. A segunda parte é a monarquia unificada sobre Davi e Salomão. Pega a maior parte do livro, que está lá de 1 Crônicas 10 até 2 Crônicas 9. E se você quiser dividir a parte de Davi e de Salomão, Davi fica todo na 1 Crônicas. Quando acaba a 1 Crônicas, termina o relato sobre Davi. E quando começa a 2 Crônicas, começa o relato de Salomão. Ou seja, a monarquia unificada de Davi, na época de Davi, né, fica de 1 Crônicas 10 até 29, e de Salomão fica de 2 Crônicas 1 até 2 Crônicas 9. E a terceira macroseção aí do nosso texto de Crônicas é o reino após essa divisão. É o reino dos outros reis depois de Salomão e até o exílio, que vai de 2 Crônicas 10 até 36, que é até o final. Inclusive, pega aí o decreto de Ciro, que é o início do retorno aí, mas as Crônicas não entram no retorno pós o exílio. Isso fica para a aula que vem, né, para Esdras e Neemias. Vamos dar uma olhada especificamente em cada uma dessas sessões, para a gente ver a importância de cada uma. Quantas genealogias? O que tem de importante em tanta genealogia? Talvez para nós a gente veja com um olho meio torto assim, né? Pô, tanta genealogia assim. Mas
mostra para a gente algumas das intenções do autor. Primeiro, se a pergunta que o povo fazia na época do autor de Crônicas era: será que Deus nos abandonou? O autor de Crônicas, com as genealogias, ele está começando a responder isso. Ele está mostrando: olha, Deus não abandonou, não. Tem uma continuidade desde o início. Porque se você começa no primeiro versículo de Crônicas, onde ele começa a genealogia? Lê lá, 1 Crônicas 1:1. Pode ler aí. Ele começa bem do início, mas bem do início mesmo. Lá em Adão. E o autor de Crônicas, ele vai dizer para o povo com as genealogias: olha, tem uma continuidade sim. Nós somos o povo escolhido de Deus, desde Adão. E ele vai passando família a família, Abraão, Moisés, Davi, até chegar nesse povo. Meus irmãos, genealogia mostra continuidade da herança do povo escolhido por Deus. Isso era importante para aquele povo. Vocês não foram esquecidos. Vocês são parte do povo de Israel. Segunda questão, mostra interesse de Deus pelo povo. Para os que se perguntavam essas coisas: Deus nos abandonou? Será que Deus está interessado a gente ainda? A resposta é um sonoro sim, claro que Ele está interessado. Sempre esteve, desde Adão Ele está interessado no seu povo. E chegou até nós. Tudo que aconteceu teve um propósito, mas Ele sempre esteve interessado no seu povo. E por fim, Ele mostra a importância não só do reino do sul, da família de Davi, mas ele cita genealogias de outras das tribos de Israel, tribos inclusive do reino do norte quando dividiu. Mais uma vez, a gente viu sobre essa divisão na aula passada. Então, o autor ele não despreza as tribos do norte, não. Ele fala a genealogia delas também, porque ele está mostrando: olha, o escopo da nossa nação, do povo de Deus, é muito maior. É grandioso, abrange não só a família de Davi, que é focada, que é a família escolhida para vir o Messias prometido. Sim, ela é importante por causa disso. Mas Deus tem um povo muito mais completo e maior do que isso. Povo de todo o Israel. A gente vai falar o que isso representa lá na frente. Então, as genealogias, por mais que para nós pareçam um pouco sem sentido, para aquele povo acalentava o coração. Eu faço parte desse povo. Deus não me esqueceu. Ele tem interesse em mim. Era importante para aquele povo ter essas genealogias. Monarquia unificada, a segunda macroseção aí do nosso texto. Aqui tem uma coisa importante. A visão dada em Reis e Samuel do reinado para a visão dada em Crônicas. Eu falei, que existe uma visão mais otimista em Crônicas, Tanto que a visão passada de Davi e Salomão nos textos de Crônicas é uma visão meio que imaculada desses dois reis. E a gente sabe que não foi nada imaculado. Teve muito pecado e muito problema ali. Mas o autor de Crônicas, ele tenta ser um pouco mais seletivo para tentar mostrar o ponto dele. Não que ele queira ser mentiroso. Não, ele escreve a verdade ali. Mas ele é seletivo em mostrar as melhores histórias para ser mais otimista para o povo viver. Veja que, enquanto a gente viu que lá atrás em Reis o pecado levou a gente até o exílio, teve parte de obediência que rendeu muitos bons frutos. É isso que ele quer tentar mostrar no livro de Crônicas. Mas aí ele mostra uma visão quase sem incidentes pecaminosos de Davi e Salomão. Por exemplo, em Davi, ele não mostra as rebeliões dos filhos de Davi. Nenhuma.
Nenhuma rebelião dos filhos de Davi ele mostra em Crônicas. Ele não mostra as várias negociações indevidas que Davi fez nas guerras que ele participou, e foram muitas guerras que Davi participou. Tanto que Davi foi proibido de construir o templo porque Deus falou que as mãos dele eram muito sujas de sangue, de tanta guerra que ele participou. Não mostra isso no livro de Crônicas. Crônicas também não mostra os vários problemas familiares de Davi. Além das rebeliões dos filhos, Davi foi um pai muito ausente. Crônicas não mostra nada disso. E talvez você pergunta, e o grande pecado de Davi que todo mundo fala, né? Batseba, o adultério, a morte de Urias. Crônicas também não mostra isso. Crônicas deixa isso de lado. Crônicas ele quer mostrar uma visão mais otimista. A única, talvez, grande problema que Davi cometeu grande pecado que Davi cometeu, que é mostrado em Crônicas, é lá no final da vida de Davi, quando Deus fala para Davi não fazer o censo e ele vai lá e desobedece e faz. Isso está em Crônicas. Mostra esse pecado de Davi. Mas vários dos outros, Crônicas omite e mostra uma visão de um reinado muito mais tranquilo e otimista. Foca na parte das bênçãos de Deus para a obediência com Davi. E de Salomão, a mesma coisa. Não tem registro dos, por exemplo, ataques vingativos que Salomão fez contra os inimigos de Davi quando ele começou a reinar. Crônicas não mostra isso, que está lá no início do livro dos reis. Crônicas pula essa parte. Crônicas, por exemplo, não informa os vários pecados que Salomão teve no fim da sua vida, que a gente viu que Salomão ele tem uma decaída bem grande no final. Crônicas não mostra isso também para nós. Inclusive, tem uma coisa interessante, que alguém abre lá em 1 Reis 11, 9 a 13. Primeira Reis 11, 9 a 13. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, e 2 vezes lhe aparecera. E acerca disso lhe tinham ordenado que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedestes e não guardastes a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não farei os teus dias, por amor a Davi teu pai. Da mão de teu filho o tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo a teu filho por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então, 1 Reis está falando para a gente que a culpa da divisão do reino foi de quem? Do pecado de Salomão. Salomão pecou e Deus fala aí, por causa disso aí, de você não ter me obedecido, o reino vai ser dividido. Eu não vou tirar todo o reino de você. Eu vou deixar algumas tribos com você. Mas 10 tribos eu vou tirar de você. Olha o que o texto de Reis está dizendo. Agora olha como é que Crônicas conta. Alguém abre lá em 2 Crônicas 13, 5 a 7. 2 Crônicas 13, 5 a 7. Não vos convém saber que o Senhor, Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos por uma aliança de sal? Contudo, se levantou Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, que se rebelou contra seu senhor. Ajuntou-se a ele gente vadia, homens malignos, fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão, sendo Roboão ainda jovem e indeciso, não lhes pôde resistir. Até o 7. Beleza. No início, no versículo 5 que a Carisa leu, está escrito que Deus fez uma aliança com Davi, e aquele reino era de Davi e sua família.
A liderança do reino era para eles, e eles tinham o trono. Mas, contudo, a partir daí, no versículo 6, ele fala que veio um homem chamado Jeroboão que se rebelou. E aí ele veio e contendeu com Roboão, que era o rei na época, e aí teve a divisão do reino. Veja a diferença. Enquanto o Reis mostra o quão Salomão teve problema, e lá na época de Salomão, Deus já tinha prometido a divisão, o autor de Crônicas ele joga para o usurpador do reino, que foi Jeroboão. Aí você pode perguntar, não, então peraí, a Bíblia está sendo contradizente aí, né, um texto com o outro. Não, porque existem os dois lados da mesma moeda mesmo. Tem o lado do pecado de Salomão, e Deus usa o pecado de outro homem para cumprir aquilo que ele falou para Salomão. Porque realmente é um pecado de Jeroboão usurpar o trono que não era dele. Então existem os dois lados. Reis vai contar para nós o lado mais pessimista, na própria família de Davi. Enquanto Crônicas vai mostrar o lado mais otimista, que é o lado de um usurpador que fez aquilo que é errado contra o Senhor e tomou as tribos de Israel. Bom, uma segunda questão aqui na monarquia unificada é que essa visão ela é quase puramente otimista da dinastia davídica. A gente já viu isso nessa primeira parte, mas, por exemplo, vou dar outros exemplos aqui, que é a passagem do trono de Davi para Salomão, lá em 1 Reis, se você abrir em 1 Reis 1, você vai ver nos títulos ali dos textos, é bem conturbada essa passagem do trono, porque tem um filho de Davi que ele não aceita que é Salomão. Ele quer usurpar o trono para ele. Ele fala, não, sou eu que vou reinar depois de Davi, meu pai. E aí fica uma briga entre os dois filhos. Na verdade, Salomão não entra muito nessa briga. Fica uma briga mais entre as pessoas que tomam partido por Salomão e as pessoas que tomam partido por Adonias, que é o outro filho de Davi. Então não é uma passagem bem conturbada. O que Crônicas faz? Não, isso aí não precisa falar, não. Vamos falar de uma passagem bem mais tranquila. Por exemplo, 1 Crônicas 29, 24. Olha o que é dito da passagem do trono. 1 Crônicas 29, 24 diz assim: todos os príncipes, os grandes e até todos os filhos do rei Davi prestaram homenagens ao rei Salomão. Ele trata de uma forma bem mais genérica, né? Bem fala, não, foi todo mundo aí aceitou e Salomão passou a reinar. Não foi bem todo mundo. Ele colocou de uma forma bem mais generalizada aqui no texto de Crônicas. Então a gente vê bem especificamente que é uma visão bem mais otimista. Pode falar, pode perguntar. Não, ele não viveu, ele viveu muito tempo depois. Mas eu acho difícil ele não ter sabido e ter escrito por não saber. Não, acho difícil ter sido isso, porque ele foi um pesquisador muito fiel, muito... ele pesquisou muito para escrever isso. Dificilmente ele não tinha acesso a tudo isso que está aqui. Ele realmente foi seletivo. Por quê? Porque ele tinha uma ideia do que eu não estou mentindo, mas eu estou escrevendo textos com um propósito diferente de quando foi escrito lá em Reis. Entendeu? Não, é muito difícil a gente imaginar que, não, porque ele não sabia, ele escreveu dessa forma. Não, é melhor a gente pensar que ele foi realmente seletivo naquilo que ele escreveu. Não, na verdade ele não coloca só o lado bom. Por exemplo, vamos abrir na parte que fala de Roboão. Roboão é o rei pós-Salomão que teve a divisão do reino aconteceu no reinado de Roboão. Inclusive a gente leu esse texto na aula do Ilquias que fala que Roboão, ele, ao invés de escutar as pessoas experientes, ele escutou os mais jovens e falou: eu vou ser mais duro com vocês.
E aí houve a divisão do reino, porque o povo não aceitou. Houve a divisão do reino. Crônicas, ele conta os dois lados da história. Ele, por exemplo, vamos abrir aqui, deixa eu achar. 2 Crônicas 12. Vamos abrir em 2 Crônicas 12. Deixa eu ver se é esse texto mesmo. Primeiro, 2 Crônicas 11, 17. Olha o que ele fala de Roboão. Assim, fortalecemos o reino de Judá e corroboraram com Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, porque 3 anos andaram no caminho de Davi e Salomão. Até de Roboão ele tenta falar coisa boa, tá vendo? Por 3 anos ele andou nos caminhos de Davi, de Salomão e coisa e tal. Mas isso não significa que ele está só omitindo e contando só a parte boa. Olha 2 Crônicas 12, logo aí na frente, versículo 14. O que ele fala de Roboão? Fez ele o que era mal, porquanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Ele sabe também, o autor de Crônicas, que ele não pode falar só o que é bom e mentir. Não, ele tem que contar, ele tem que ser verídico aqui. Então ele também fala, olha, teve um lado bom, mas aí ele fez o que era mal perante o Senhor. E aí as coisas começaram a degringolar. Por isso que eu estou dizendo que Crônicas ele tenta dar uma visão mais otimista das coisas. Mas ele não quer mentir, ele quer só direcionar o povo a pensar, Deus não nos abandonou. Se a gente obedecer, Deus é fiel à sua aliança que ele fez com o povo. Beleza? Hã? Muitas vezes sim. Mas muitas vezes é importante, por exemplo, em Reis, o importante foi contar o contrário, né? Porque o povo estava pensando, Deus ele não cumpriu a aliança que ele fez com a gente. Não, peraí, ele cumpriu sim. Olha o tanto que vocês pecaram. Esses dois contrapontos são muito importantes para a gente entender Reis e entender Crônicas. Por fim, a última macro-seção aí é o reino pós-divisão. E aí a gente vai entender principalmente nessa parte uma coisa que a teologia chama de teologia da retribuição imediata. O que significa isso? Significa que o foco otimista que ele tem sobre os benefícios da fidelidade e os malefícios da infidelidade de Deus, ele trata isso como coisas imediatas. O texto que a gente leu no início, que minha mãe pediu para a gente repetir o versículo, é uma evidência muito grande disso, de que se você buscar, orar, se humilhar, Deus vai te abençoar. Se você pecar, Deus não vai te abençoar. É uma coisa mais imediata que o autor de Crônicas quer trazer. Obedeça e seja abençoado por Deus. Não obedeça e pague as consequências daquilo que Deus diz na sua aliança. Tem consequência o pecado, mas tem bênção a obediência. Então ele é muito claro em dizer essas coisas bem imediatas. Vamos obedecer que Deus vai nos abençoar. Por isso que ele retrata tantas coisas boas que aconteceu no reino. Apesar das coisas ruins, ele vai falar, olha o tanto que Davi obedeceu, olha o tanto que Salomão obedeceu. E nessa parte dos reis posteriores, ele foca muito nos reis que foram bons em Judá. Asa, Josias, Ezequias, e ele fala, olha, eles obedeceram mesmo numa época em que o povo estava muito ruim. E Deus abençoou na época do reinado deles. Então esse é um foco que ele tem muito grande nessa parte. E aí ele tenta trazer, por causa disso, uma esperança futura. A intenção do autor de Crônicas com isso é advertir aos seus leitores que o castigo que ocorreu lá atrás já passou. Que agora ele está focando numa esperança de restauração e de uma nação abençoada que virá como? Por meio da obediência à palavra do Senhor. Vamos restaurar o reino? Vamos. Como? Obedecendo ao Senhor. Beleza? Aspecto principal do conteúdo para a gente caminhar para o final.
Não esqueçam dessas duas coisas aí. Visão pessimista e visão otimista. Visão pessimista de Reis e visão otimista de Crônicas. Reis, a pergunta é: Deus falhou na sua aliança com seu povo? Em Samuel, Reis vai dizer: não, é o pecado do povo que fez com que Deus fosse justo em trazer as consequências. Enquanto a pergunta em Crônicas é: Deus abandonou a aliança? Não. Deus fez muita coisa boa quando o povo obedeceu. Então vamos continuar a obedecer, porque Deus não abandonou a sua aliança. Ele está conosco ainda. Beleza? Esses são, para mim, para entender a diferença entre Samuel e Reis e Crônicas, é fazer essas perguntas durante a leitura. Deus falhou? Não. Deus abandonou? Não. Uma pergunta para cada livro. E aí a gente consegue ler cada livro com a sua própria perspectiva. Por fim, vamos apontar para Cristo. Como é que a gente vê Cristo em Crônicas? Primeiro, é uma esperança que o cronista ele traz para o povo, de que vai ter uma restauração do reino. Tem um novo rei para chegar, e ele é o Messias prometido. Vamos confiar e obedecer ao Senhor, que ele vai mandar esse Messias prometido. Ele está focando num futuro glorioso para Israel. O que ficou no passado, os pecados, mas ficou. Mas eu quero mostrar para vocês que quando a gente obedece, Deus abençoa. Então vamos obedecer a fim de que Deus restaure o nosso reino e mande o rei prometido. Esse é um dos grandes focos para apontar para Cristo em Crônicas. Mas também Cristo ele supera as expectativas do cronista aqui no escrito do seu livro. Como? Primeiro, ele transcende a geografia do alcance de Israel. Lembra que nas genealogias ele falou não só da família de Davi, mas ele falou do Israel por completo. Quando o reino for restaurado, não vai ser só o reino do sul, vai ser Israel por completo. Só que o cronista, quando ele está falando, ele está pensando no Israel geográfico ali, né? no reino do norte, reino do sul. Cristo ele transcende isso, ele alcança o mundo inteiro. O Israel não é restrito a uma região mais. Israel agora é todo um povo que está espalhado pelo mundo inteiro, que a gente chama de Israel espiritual, que é a igreja de Cristo. Israel ele não está só lá na Palestina mais, não. Ele está no mundo inteiro, ele está aqui no Riacho Fundo, ele está aqui em Brasília, ele está no Brasil, ele está nos Estados Unidos, ele está na Europa. Israel agora transcende a geografia. Cristo fez isso. Ele alcançou os gentios. E agora Israel é muito maior do que estava na mente do cronista. Segundo lugar, Cristo, ele vence o pior dos inimigos. O cronista, ele conta muitas das guerras e batalhas vencidas ali por Salomão, por Davi, pelos outros reis. Ele fala das partes boas que eles obedeceram e Deus os abençoou nessas batalhas. Mas Cristo ele venceu a pior das batalhas, que é a batalha contra o pecado e a morte, a fim de que no futuro, quando nós estivermos plenamente com Cristo glorificados, não vai ter nem mais batalha, porque o reinado vai dominar o mundo inteiro. E por fim, a questão da retribuição imediata que eu falei, que é ser fiel, cumprir a nossa obediência para com Deus traz bênção. Cristo mostrou isso para a gente da maneira mais profunda possível. Ele mostrou, porque às vezes pode ser pesado para nós, né? Obedecer, mas eu caio, eu insisto em pecar e errar diversas vezes. Eu não consigo. A gente não consegue mesmo. Mas teve alguém que conseguiu por nós, que foi Cristo. Ele foi fiel absolutamente sem erro nenhum. E por meio da obediência dele, Deus trouxe bênção sem medida
para Israel. Esse é um dos grandes focos do livro de Crônicas. Apesar de tanto de ele mostrar várias obediências dos reis ali e Deus abençoando, a gente não consegue fazer perfeitamente, mas Cristo conseguiu e fez por nós. E por meio dele, nós conseguimos plena salvação. É em Cristo que a gente tem que espelhar a nossa fidelidade, a nossa obediência ao Senhor. E assim eu termino o nosso estudo no livro de Crônicas. Alguém tem alguma questão, algo a acrescentar que queira falar? Se não, vamos orar para a gente encerrar. Querido Deus, nós louvamos ao Senhor por mais esse dia na Tua presença. Nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor enviou o Seu Filho Jesus como exemplo, como Salvador para nós, Pai. E aquilo que nós não conseguimos fazer, que é ter plena obediência para o Senhor, porque o pecado continua aqui nesse mundo caído dentro de nós e nós insistimos em errar, o Senhor Jesus fez por nós. Ele obedeceu por nós. E por causa dele nós temos plena redenção. Obrigado por isso, Pai. O Senhor nos ajude a dar mais importância na leitura da Tua palavra, a buscar, ó Deus, mais ser fiel ao Senhor e à Tua palavra, Pai, para termos frutos de bênçãos que o Senhor pode nos dar por meio disso. Nos ajude a ver com clareza isso, tal como o cronista aqui coloca no seu livro. Essa visão mais otimista de que se nós obedecermos ao Senhor, seremos abençoados. Então que nos esforcemos, ó Pai, nós pedimos isso ao Senhor, coragem para nos esforçar a obedecer ao Senhor. É o que pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.